Há pessoas que, à primeira vista, parecem inofensivas, até encantadoras. Elas se mostram amigáveis e acessíveis, mas, com o tempo, sua verdadeira natureza começa a emergir. Sem que você perceba, começam a manipular e a absorver sua energia e até a fazer você duvidar de si mesmo. Se você não estiver atento, sua vida pode se transformar em um caos difícil de controlar. Carl Jung estudou a sombra oculta do comportamento humano e nos alertou sobre os sinais que revelam quando alguém pode trazer problemas para a nossa vida. A energia não mente. Aprender a reconhecê-los a tempo pode ser a chave para proteger sua paz interior. Quantas vezes você já sentiu algo estranho ao conhecer alguém? Embora tudo parecesse normal, talvez um olhar, um tom de voz ou uma presença desconfortável. É fácil ignorar isso, pois nossa mente racional nos diz para não julgar sem provas. Mas, como Jung nos ensina, o inconsciente capta essas mensagens antes que a mente consiga processá-las. Jung falava sobre o inconsciente coletivo, uma rede de informações herdada ao longo das gerações que nos permite detectar perigos antes de compreendê-los racionalmente. Ou seja, sua intuição não é magia, mas uma ferramenta poderosa, um alerta do seu inconsciente. Certa vez, conheci uma pessoa que parecia ser ótima, educada, sorridente, com boas histórias. No entanto, algo me incomodava. Decidi ignorar as iocas, sensação, mas com o tempo percebi que aquela pessoa não era o que parecia. A simpatia escondia manipulação, e eu finalmente entendi que a energia não mente. Muitas vezes, somos nós que ignoramos esses sinais. Se tivesse confiado no meu instinto desde o início, teria evitado muitos problemas. A intuição é uma forma de conhecimento inconsciente. Nosso cérebro capta microexpressões, gestos e tons de voz que revelam as intenções de alguém, mesmo que essa pessoa tente ocultá-las. A maioria das pessoas ignora esses sinais, pois não consegue explicá-los racionalmente, o que é um erro. A diferença entre intuição e paranoia está na persistência. Se a sensação ruim persiste, deve ser levada a sério. Já a paranoia é volúvel, muda constantemente. Jung acreditava que o inconsciente sabe antes da mente consciente. Então, da próxima vez que sentir uma sensação estranha sobre alguém, não ignore. Isso pode ser o único aviso que você terá. Além disso, algumas pessoas não só transmitem energia estranha, mas têm o poder de drenar a sua. Elas não atacam diretamente, mas, ao interagir com elas, você se sente exausto e sem explicação. Jung dizia que algumas pessoas, ao não conseguirem encontrar sua própria energia, acabam absorvendo a dos outros. Identificar esses vampiros emocionais é fundamental para preservar sua paz. Esses sinais podem ser sutis, mas, se você aprender a reconhecê-los, poderá se proteger antes que o dano seja irreversível. A energia que você permite entrar na sua vida molda sua paz e felicidade. Em resumo, nem todas as pessoas que entram na sua vida são inofensivas. Algumas drenam sua energia, manipulam sua percepção e, em alguns casos, te fazem duvidar de si mesmo. Se você aprender a reconhecer esses sinais, poderá proteger sua paz interior e manter o equilíbrio emocional. Essa manipulação é insidiosa e muitas vezes você nem percebe que está sendo vítima dela até que já tenha começado a perder a confiança em si mesmo. Jung explicava que aqueles que não enfrentam sua sombra acabam projetando seus próprios conflitos nos outros. Uma das maneiras mais sutis de fazer isso é te convencer de que o problema é sempre você. O objetivo do gaslighting não é simplesmente ganhar uma discussão, mas fazer com que você duvide da sua própria percepção da realidade. Porque quando você começa a questionar sua mente, se torna dependente da validação externa.
E essa dependência facilita o controle. Aqui estão alguns sinais de que alguém pode estar manipulando sua percepção. Primeiro, a pessoa muda constantemente a história. O que disseram ontem, hoje já é negado. O que aconteceu há uma semana é apagado, e quando você tenta apontar essa inconsistência, te acusam de ser esquecida ou de interpretar mal as coisas. Segundo, eles minimizam suas emoções. Cada vez que você expressa o que sente, eles te fazem acreditar que você está exagerando, que está sendo irracional, ou até que você sempre reage dessa maneira. Isso faz com que você se sinta inseguro sobre o que está realmente vivenciando. Terceiro, a manipulação também pode se manifestar no isolamento. Eles tentam te afastar de outras pessoas, dizendo que os outros não entendem a situação ou que só eles sabem o que realmente está acontecendo. Isso te priva de outras perspectivas e você fica mais vulnerável à manipulação. Quarto, após interagir com essa pessoa, você se sente mais confuso do que antes. Em vez de se sentir mais claro sobre os fatos, você começa a questionar se o que viveu realmente aconteceu, ou se a versão deles é a única verdadeira. Se já sentiu isso, saiba que é um sinal claro de alerta. Agora, como se proteger dessa manipulação? Primeiramente, confie nas suas próprias lembranças e emoções. Se algo te fez sentir mal, é válido. Você não precisa que outra pessoa te diga se sua percepção está correta ou não. Busque pessoas de confiança para discutir suas experiências. Muitas vezes, um olhar externo pode te ajudar a perceber o que você não consegue enxergar por estar dentro da manipulação. Se constantemente te fazem sentir que o problema é você, é hora de repensar a relação. Uma pessoa que realmente se importa com você jamais vai brincar com a sua percepção de realidade para te fazer duvidar de si mesma. E agora, chegamos a um dos aspectos mais complexos dessa manipulação: a projeção da sombra. Existem pessoas que não só manipulam sua percepção, mas fazem você carregar os conflitos delas, os aspectos negativos que elas não enfrentam. Jung falava que, quando uma pessoa não enfrenta a sua sombra, ela projeta essa sombra nos outros. Isso significa que, em vez de lidar com suas próprias inseguranças, medos ou defeitos, elas colocam essas emoções em você. Às vezes, elas te acusam de ser egoísta, quando na verdade são elas que estão sendo assim. Ou te chamam de fria e insensível, enquanto elas mesmas não conseguem lidar com suas próprias emoções. Ou ainda, fazem você se sentir culpado por algo que não é sua responsabilidade. Eu vivi algo assim. Conheci alguém que estava constantemente se queixando dos outros. Dizia que as pessoas o traíam, o tratavam mal, que eram egoístas e manipuladoras. No entanto, ao observar mais de perto, percebi que ele fazia exatamente o que criticava. Desprezava quem não concordava com ele, exigia lealdade, sem oferecer a mesma em troca, e sempre se via como vítima, enquanto os outros eram os vilões. O mais curioso é que ele tentou me convencer de que eu também estava agindo. Da mesma maneira, ele dizia que eu não era empático o suficiente, que não o valorizava o bastante, que estava agindo igual às pessoas que ele tanto criticava. Por um momento, cheguei a duvidar de mim mesma. Perguntei-me, será que estou sendo egoísta? Será que o problema sou eu? Mas, com o tempo, percebi o que realmente estava acontecendo. Ele não queria enfrentar sua própria sombra, então tentou projetá-la em mim. Não queria reconhecer o comportamento tóxico dele, então precisava que alguém carregasse a culpa por isso. Como identificar quem projeta sua sombra em você? Se depois de interagir com alguém, você se sente confuso ou com um peso emocional que antes não tinha, pergunte-se, isso realmente me pertence? Ou alguém está tentando me impor essa carga? Pessoas que projetam nunca assumem a responsabilidade de seus próprios problemas. Elas sempre se tornam vítimas e fazem você acreditar que o problema está em você. Como se proteger dessa projeção? Primeiramente,
Aprenda a diferenciar o que é seu do que não é. Se alguém te acusa de algo, faça uma análise honesta. Se você errou, aceite. Mas se você sentir que estão te impondo algo que não pertence a você, rejeite. Estabeleça limites claros e não permita que carreguem o caos emocional delas sobre os seus ombros. E por último, lembre-se, não é sua responsabilidade curar o que os outros se recusam a enfrentar. Se você detectar que alguém constantemente te faz carregar seu peso emocional, afaste-se. Se essa pessoa não está disposta a trabalhar em si mesma, você não deve carregar as consequências disso. No entanto, há um último nível de manipulação, ainda mais insidioso, quando alguém não só projeta sua sombra em você, mas também sente inveja do seu brilho. No próximo ponto, vamos explorar como identificar quem diz que te apoia, mas na verdade deseja ver seu fracasso. Há pessoas que, à primeira vista, parecem ser amigas, te cercando com elogios, apoio e companhia. No entanto, no fundo, elas não suportam te ver brilhar. Essas pessoas não te atacam diretamente, mas à medida que você avança, à medida que conquista algo importante em sua vida, a atitude delas começa a mudar. Elas param de te parabenizar e, em vez disso, minimizam suas conquistas, diminuem a importância do que você alcançou. Carl Jung nos ensinou que a inveja é uma sombra projetada. Quando alguém não consegue lidar com seus próprios conflitos internos ou frustrações, essa pessoa não suporta ver os outros alcançarem o que ela mesma não conseguiu. E o mais perigoso disso é que essas pessoas raramente são estranhas ou rivais óbvios. Elas estão mais perto do que você imagina. São amigos, familiares, pessoas com quem você compartilha momentos, mas que, em silêncio, sentem ressentimento pelo seu sucesso. Eu vivi isso com alguém muito próximo. Essa pessoa sempre esteve no meu círculo de amizade. Parecia um grande amigo, mas, à medida que eu comecei a crescer, a atitude dela mudou. Quando eu conquistava algo importante, suas palavras de apoio se tornaram questionamentos disfarçados de conselhos. Será que isso vai dar certo? Tem muita gente fazendo o mesmo? Será que vale a pena? Dizia ela. No começo, achei que estava sendo apenas realista. Mas, com o tempo, percebi que não era objetividade, mas uma tentativa disfarçada de diminuir meus feitos. Essa pessoa celebrava os sucessos de outras pessoas, mas, quando era eu a conquistar algo, ela parecia desconfortável. Foi aí que entendi. A inveja raramente se manifesta de maneira explícita. Muitas vezes, ela vem disfarçada de amizade, de apoio. Existem pessoas que querem estar perto de você, mas somente enquanto você não brilhar mais do que elas. Como identificar quem sente inveja de você em silêncio? A inveja nem sempre se revela através de palavras agressivas ou ataques diretos. Muitas vezes, ela se esconde em gestos sutis, em pequenas reações que revelam o que alguém realmente sente. Se, ao compartilhar uma boa notícia, a reação da pessoa não é de alegria sincera, mas de indiferença ou desconforto, fique alerta. Se, em vez de te parabenizarem, tentam encontrar falhas ou minimizam suas conquistas, isso é um sinal claro. Se você perceber que alguém celebra as vitórias de outras pessoas, mas se mantém distante ou fria quando se trata das suas, é hora de desconfiar. E se cada vez que você avança, essa pessoa se afasta lentamente, isso não é coincidência. Não é você quem está mudando demais, é que a sombra dela não tolera sua luz. O perigo de manter essas pessoas por perto é grande, como Jung apontava. Quando alguém não reconhece sua própria sombra, essa pessoa projeta essa sombra nos outros. As pessoas invejosas, muitas vezes, não têm consciência de seu próprio ressentimento. Elas não se veem como invejosas e, ao invés de lidar com suas frustrações internas, tentam, de forma sutil, impedir o brilho dos outros. E, se você não estiver atento a esses sinais, pode acabar sendo influenciado por elas
de maneira a começar a se limitar sem perceber. Elas podem fazer você desacelerar, reduzir suas ambições, até mesmo sentir culpa por querer mais. Sem que você perceba, você pode acabar apagando a sua própria luz para não incomodar as sombras delas. Como se proteger dessa inveja oculta? A primeira coisa é detectar esses sinais e se afastar. Você não precisa confrontar essas pessoas ou provar que merece suas conquistas. O mais importante é cercar-se de pessoas que realmente se alegram com o seu sucesso. Pessoas que, ao verem você brilhar, não se sentem ameaçadas, mas inspiradas a brilhar também. Quando alguém genuinamente te aprecia, o seu sucesso não é uma ameaça. Ele os impulsiona a seguir em frente, a buscar o próprio crescimento. E essa é a chave para uma relação verdadeira. Quando o sucesso de um não apaga a luz do outro, mas a faz brilhar ainda mais. Porém, o perigo não para por aí. Há pessoas que vão além da inveja e da manipulação silenciosa. Algumas podem trazer destruição à sua vida de maneiras que você nem imagina. Essas pessoas não aparecem com sinais óbvios de perigo. Elas se apresentam como amigos, parceiros, figuras de confiança. No começo, sua presença é emocionante, magnética, envolvente, mas, com o tempo, começam a semear desordem, confusão e instabilidade. Você pode até não perceber, mas pouco a pouco você se vê imerso no caos delas. Carl Jung falou sobre as pessoas que vivem dominadas por sua sombra. Elas não enfrentam seus próprios conflitos internos e, em vez disso, arrastam tudo e todos para o caos que carregam consigo. Essas pessoas podem destruir sua estabilidade emocional, mental e até afetar seu futuro. O que começa como uma amizade próxima pode se transformar em uma verdadeira tempestade na sua vida. Por isso, é vital estar atento aos sinais, perceber quando a relação se torna um campo minado, onde suas emoções e seu bem-estar são constantemente desestabilizados. Quando identificar essas pessoas, a melhor coisa a fazer é se afastar imediatamente. Manter esse tipo de presença por perto só trará mais caos e sofrimento. Te contarei algo. Há um tempo, conheci alguém que tinha uma energia diferente. Era alguém com uma presença forte, com uma personalidade atraente, com um jeito de falar que te fazia sentir que estava diante de alguém especial. Desde o começo, a energia dela era intensa. As conversas nunca eram superficiais. Sempre havia emoções profundas envolvidas, histórias cheias de intensidade, momentos que pareciam saídos de um filme. E no início, isso me prendeu. Mas, com o tempo, comecei a notar um padrão. Essa pessoa vivia no caos, sempre estava no meio de problemas. Sempre havia um drama novo, uma crise, um conflito com alguém. A vida dela nunca era estável, nunca estava em paz. E o pior é que, sem perceber, ela estava me arrastando para a tempestade dela. O que no começo parecia intensidade, agora era exaustão. O que parecia uma conexão profunda, agora era um jogo emocional. O que parecia autenticidade, agora era um ciclo interminável de problemas, altos e baixos, emoções descontroladas. Até que entendi algo. Essa pessoa não queria sair do caos porque a identidade dela era construída em torno dele. E, ao me ter por perto, eu estava me tornando parte do mundo desordenado dela. A maior sinal de alerta. O caos segue essa pessoa onde ela for. Há uma diferença entre alguém que passa por um momento ruim e alguém que vive constantemente no caos. Se uma pessoa parece não ter estabilidade em nenhuma área da vida, se sempre há conflitos ao redor dela, se o passado dela está cheio de histórias turbulentas com cada pessoa que ela conheceu, é só questão de tempo até que você se torne a próxima vítima da tempestade dela. Observe o histórico dela. Se cada relação que ela teve terminou em drama, se cada amizade que ela construiu acabou em conflito, se cada oportunidade na vida dela foi desperdiçada pelo próprio comportamento dela,
Não acredite que com você será diferente. Você não é a exceção. Ninguém é. Jung dizia que, até que você torne consciente o que está no seu inconsciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Essas pessoas seguem repetindo os mesmos padrões porque não tomaram consciência da própria sombra. Não estão prontas para mudar, não buscam estabilidade. E se você ficar ao lado delas, a tempestade delas se tornará a sua. Como se proteger das pessoas que trazem caos à sua vida? Não tente resgatá-las, não tente mudar o padrão delas, não fique esperando que algum dia tudo melhore. Se alguém vive no caos e se recusa a sair dele, o único que você pode fazer é se afastar. Proteja-se. Cerque-se de pessoas com estabilidade emocional. Crie seu próprio equilíbrio, sua própria paz, e não permita que ninguém a destrua, porque se alguém arrasta caos para cada parte da vida dela, é só questão de tempo até que também o arraste para a sua. Se você chegou até aqui, agora entende algo que muitas pessoas levam anos para descobrir. Nem todas as pessoas que entram na sua vida são inofensivas. Algumas absorvem sua energia sem que você note. Outras te manipulam sutilmente até te fazer duvidar de si mesma. Algumas projetam seus próprios conflitos em você, te fazendo carregar o que não é seu, e há quem, em silêncio, não suporta te ver brilhar e fará o que for para apagar sua luz. Mas a mais perigosa de todas é aquela pessoa que vive no caos e busca outros para arrastar junto com ela. Carl Jung nos ensinou que nossa paz e nosso equilíbrio dependem de reconhecer as energias que nos cercam. Não se trata de viver com medo, mas de desenvolver consciência. Se você aprender a detectar esses sinais, se levar a sério a energia que os outros te transmitem, poderá se proteger antes que seja tarde demais. Lembre-se disto. Não é egoísmo se afastar de quem não te soma. Não é frieza colocar limites. Não é exageração confiar na sua intuição. É seu direito e sua responsabilidade, porque quem não cuida da sua paz, cedo ou tarde, a perde. E agora me diga, você protegerá a sua valiosa paz? Se chegou até aqui, comente agora mesmo. Protegerei minha valiosa paz, para que eu saiba que você esteve comigo até o final. E se este vídeo te trouxe valor, deixe seu like. É só um clique, é grátis e ajuda mais pessoas a descobrirem este conteúdo. Se quer continuar aprendendo sobre a mente, a energia e as relações humanas a partir da filosofia de Carl Jung, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder o que vem por aí.